Olá, amigos do xadrez. Hoje veremos uma incrível partida do Bob Fischer contra o Samuel Heshevsky, seu arquirrival do Campeonato Americano dos Estados Unidos, outro grande jogador. Partida jogada em 1962 e uma aula do Fischer sobre estrutura de peões. Esse vídeo é baseado num vídeo do John Bartholomew, que vai estar na descrição do vídeo para quem quiser ver o original. O Fischer com seu tradicional E4, raras vezes na carreira ele não jogou E4. C5, defesa siciliana. Cavalo F3, D6, a linha principal da época e ainda jogada hoje em dia. D4, C toma D4, cavalo toma D4, cavalo F6, cavalo C3, A6, a variante Najdorf, que escreve, favorita do Fischer com as pretas, então já jogou isso muito, tanto de brancas como de pretas. E o Fischer popularizou a variante Sozin com bispo C4. Mas nessa partida ele jogou um H3 que o Lombardi tinha jogado com ele, um outro americano tinha jogado com ele antes. E ele gostou da ideia e chegou a jogar isso mais de uma vez. Aqui o Heshevsky optou por G6. Em outra partida, o próprio Najdorf, jogou com ficha B5. G6, levando a estrutura tipo dragão. O ficha G4. Bispo G7. E aqui o natural seria um lance tipo bispo G2 ou bispo E3. Desenvolveu uma das peças. Mas o Fischer jogou um interessante G5. E o Heshevsky, cavalo H5. Parece um lance arriscado, porque depois de bispo E2, o Fischer está ganhando um peão. Vai tomar esse cavalo, o que o Heshevsky tinha pensado? E5. Contra-ataque em cima do cavalo do centro. Cavalo B3 e cavalo F4. A ideia do Heshevsky também bem interessante. Se o Fischer toma o cavalo agora, ele libera o seu bispo de G7, que ficou preso depois do E5. O Fischer manda um cavalo D5, e aqui se vê que a ideia do E5 também tem um probleminha posicional aqui, deixar o bispo preso. O Heshevsky jogou cavalo toma cavalo. Parece que está caindo um peão aqui, que aliás está caindo um peão, mas é bem arriscado tomar esse peão, porque depois de bispo E3, a coluna vai ficar aberta e o bispo está entrando em B6. Então o Heshevsky jogou cavalo toma D5, o Fischer dama toma D5, e aqui não pode jogar bispo E6 por causa de dama toma B7. Não parece ser boa ideia. Então o Heshevsky jogou cavalo C6 e o Fischer, se faz um lance muito passivo aqui, tipo bispo E3, o Heshevsky vai jogar bispo E6, dama D2 e D5. Clássica ruptura da siciliana. O preto precisa jogar esse D5 em alguma hora. Mas o Fischer jogou bispo G4, impedindo essa ideia. Bispo toma G4, H toma G4. Aqui criou peões dobrados na ala do rei, mas esses peões na verdade são bons. Eles restringem muito o jogo do preto, fixando a estrutura de peões das pretas.
Então a mobilidade de peões deixa a posição mais flexível. Aqui o Reshevsky está ficando sem mobilidade, a posição vai ficando mais difícil de jogar. O Reshevsky jogou dama C8, batendo no peão de G4. E o Fischer faz um lance sensacional aqui, defendendo o peão de G4 e o peão C2. Por que ele não toma o peão de D6, né? Porque depois de dama toma G4, o Reshevsky consegue um forte contra-jogo aqui. E além do mais, se ele defende com F3, por exemplo, agora aparece a debilidade do outro peão, de C2. Cavalo B4. Recuo sensacional do Fischer, dama D1. E aqui o Reshevsky tinha várias ideias. A sugestão do Chess Base é o D5 mesmo. Tentando liberar, mesmo a custo de material, o bispo. Depois de toma D5, por exemplo, cavalo B4. Então seria uma boa ideia jogar esse D5 agora. Se dama toma D5, está caindo G4. O John Bartolomeu, no vídeo dele, sugere A5. O MI americano John Bartolomeu, ótimo youtuber. Sugerindo depois de A4, se cavalo B4, C3. Entre as ideias que o preto pode ter aqui é dama C4. E depois de peão toma cavalo, dama toma E4. Coloquei a ideia interessante, provavelmente não funciona, mas realmente dá um jogo bom para as pretas aí. Obviamente não é obrigado a sacrificar esse cavalo aqui, ele só sugere a ideia. Mas o Reshevsky jogou cavalo D4, com uma ideia muito interessante, que é deixar o Fischer tomar o cavalo e dobrar os peões. Mas acaba que esses peões, como os do Fischer, não são ruins. Eles são muito bons e ele vai ajudar o preto a restringir a posição do branco. Por exemplo, na coluna C aqui, né? Ele pode usar essa coluna dobrando as peças pesadas aí, né? Pelo menos uma dama e uma torre. Até que a ideia foi interessante, só que o Fischer não tomou o cavalo e jogou C3. E depois de cavalo toma B3, a gente pensaria que ele ia tomar de dama, para ativar a dama e para não estragar mais a estrutura de peões. Mas ele toma com o peão de A, dama E6, torre A5. Fantástico, Fischer segurando a casa D5. O Reshevsky aqui jogou F6. Pela sequência da partida, vocês vão ver que B5, que parece um lance horroroso, que deixa um peão atrasado, mais um peão atrasado, né? Ia ficar 4 peões atrasados. E claro que as brancas têm vantagem aqui, mas depois de F6 e dama D5, dá para ver que seria até um mal menor do que entrar nessa variante aí. Aqui, se o Reshevsky toma G4, cai B7 de novo. É uma posição muito difícil para as pretas. Por exemplo, se roque, dama D5 cheque, rei H8, G toma F6, não pode tomar com a torre, porque cai a torre de A8, bispo toma, bispo E3, uma posição realmente sofrível para as pretas aí.
Tem fraqueza em D6, tem fraqueza em A6, em H7, ia ser difícil segurar. Então o Rechef jogou dama toma D5, torre toma D5 e rei D7. G toma F6, bispo toma F6. E agora como as brancas devem seguir? Então dá uma pausada no vídeo aí e pensa o que o branco deve jogar. O Fischer aqui faz um lance profilático fantástico. As pretas se jogam H5, por exemplo, se o Fischer joga um bispo E3, ele manda o H5, fica livre do peão atrasado e ativa as peças. Um exemplo aqui, por exemplo, se toma, tem esse peão e ganha uma coluna. Se não toma, cria um peão passado aqui, já dá uma ajudinha. Mas o Fischer mandou foi um G5, mantendo o peão de H atrasado. Depois de bispo E7, rei E2, no final é bom manter o rei centralizado. Torre de A F8, bispo E3 e as peças pretas estão totalmente passivas. Torre C8, mas como que o Fischer vai fazer para ganhar? Nessa posição, muitos sugerem aqui C4 para explorar o peão de D. Mas o preto consegue segurar aqui, porque esse peão está bem defendido. Basta tirar o rei da cravada, tipo rei E6 ou rei C7. Provavelmente daria uma boa vantagem para as brancas, mas não seria tão fácil. E a técnica do Fischer agora é realmente impressionante. Como usar os peões com sabedoria. Ele já mostrou aí na colocação. Agora ele joga B4, tentando criar debilidades na ala da dama. Aqui vem o princípio das duas fraquezas. Se ele tentar pressionar o peão de H7, por exemplo, o Rechef coloca as peças defendendo. Mas se tiver mais de uma debilidade, ele pode ir alternando entre uma e outra. O Rechef aqui, já numa posição muito difícil, por exemplo, se ele jogar um rei E6, ele leva o B5, e se toma o peão, vai ficar caindo o de B7, né? Muita pressão aí na ala. E se joga A5, torre A1, e vai ganhar esse peão também, porque não pode jogar B6, e vai levar o B6, né? Então, o Rechef jogou B5, e agora está com 3 peões atrasados. Outro lance fantástico do Fischer. A torre de D5 está muito bem colocada, mas agora não está ajudando mais nada ali. O Fischer mais uma vez recua a torre para D1, como recuou a dama. Aí joga rei E6, torre A1 e torre C6. A diferença das peças aí é gritante, especialmente as torres. Mas como que o Fischer vai fazer para vencer essa posição? Vem mais uma fantástica jogada do Fischer. Ele joga torre H3. Com a ideia de dobrar na coluna H. Bispo F8. Está aqui atrapalhando a coisa. Vem, quietinho. Torre de A
H1. Dobrada fantástica aqui, Totose. Fino. Não pode jogar H5. Poder pode, né, gente? Mas tem que lembrar da regra do en passant. Pode ser capturado aqui. Então ele jogou torre C7. Outro lance fantástico do Fiji, torre H4. E mesmo com várias peças no tabuleiro, as pretas estão praticamente em zugzwang. Que é aquela situação que você quer passar o lance. Se você fizer um lance, você pode perder. E o Reshef faz um lance que a princípio é meio incompreensível. Mas, por exemplo, se torre F7, ele joga torre A1 e não tem como defender o peão, porque a casa A7 está dominada, a torre não pode entrar lá. Então, um lance que não serve, né? Aliás, torre na horizontal, qualquer casa, torre de C7. Se torre C4, saindo da defesa do peão de H, mas contra-atacando o peão de E, claro, se tomar lá, está caindo de E. Mas o Fiji pode jogar simplesmente F3, ameaçando tomar em H7 e depois de torre C7 fazer um lance de espera aqui, cruel, tipo rei F2. E agora sim o Reshef está no super zugs aí. Tá vindo aí o torre A1 de novo, né? Dependendo do que ele fizer. Então o Reshef jogou D5. E nessa posição que eu cheguei agora, nessa linha, ele ia acabar tendo que jogar isso mesmo. O Fischer, torre A1, ameaçou tomar o peão. Torre C6. E toma D5, cheque. Rei toma D5. Torre D1, cheque. Rei E6. E torre D8. Pressão total do Bob. Ameaçando tipo um bispo C5. Pressão muito grande das brancas. Espera aí que eu vou ter que dar um stopzinho aqui para dar uma atenção para o gato Ozzy. Um segundo, gente. O Reshef jogou rei F5. É claro que se ele jogasse algo tipo bispo G7, vai cair o peão, né? Torre toma, bispo toma e torre toma. Não pode. Aliás, além disso, o bispo fica preso também, né? Vai ter que ficar todo passivo defendendo, vai cair tudo. Então jogou rei F5, torre A8, pressionando o peão de A. Liga essa torre, prende essa torre na defesa. Torre E6. E agora torre H3, ameaçando torre F3. E a situação chegou ao ponto máximo. Não adianta jogar E4, porque o Fischer joga torre H4. Então o Reshef resolveu entregar o peão. Bispo G7, torre toma torre, bispo toma torre e torre toma H7. Mas além de perder o peão, a posição continua totalmente passiva das pretas, né? O Reshef não pode fazer muita coisa aí. Então ele jogou torre E8 para defender o bispo, torre F7 cheque, e aqui o Reshef resolveu vir com o rei para G4. É difícil aqui a situação, mas o rei em E4 ia ficar muito preso aqui, né? Ser muito sem casa, né? Então muito arriscado jogar esse lance. Por exemplo, aqui um torre A7, vai ficar ameaçando alguma hora um F3 aqui, né? Posição dificílima das
pretas. Mas o rei G4 desliga o rei das peças, não. O rei fica na ala do rei preso. E o Fischer jogou F3 cheque, rei G3, e aqui o princípio do não se apresse, que é nos finais, você pode jogar com muita calma, melhorar suas peças quando o adversário não tem contra-jogo. Né? Tipo, você tem uma ruptura, você pode ir lá capturar um peão, tipo o peão de A aqui, tentar tomar esse peão, mas você pode melhorar todas as suas peças antes, que esse peão vai cair de qualquer jeito. Ou um avanço de peão, por exemplo. Mas o Fischer aqui jogou rei D3, que o John Bartolomeu elogia para danar, vocês vão ver porque na sequência, no lance, que o rei vai entrar em E4 e vai ficar excelente. O Gattuso está chutando meus peões aqui. Bonito, no meio do vídeo, Gattuso. Mas as brancas tinham um lance fantástico aqui de computador. Que o computador dá que é rei F1. E o rei preto está na rede de mate aqui, incrível. Bob deixou passar isso aí. Tô levando um bispo F2 cheque. Torre H7 mate. Ganhava na hora. Mas a gente ia perder a técnica com rei D3. Ameaçando rei E4. Então, por exemplo aqui, né? Se torre C8, joga bispo C5, né? E vai entrar com o rei em E4 do mesmo jeito. Então Reches resolveu sacrificar o peão e depois de F toma E4, torre D8, cheque, bispo D4, rei G4. O terceiro recuo fantástico do Fischer aqui, dá uma peça avançada para a primeira fila, que é torre F1. Se o rei toma em G5, segue torre G1, cheque, e o rei não pode entrar na coluna H por causa de torre H1, cheque. E vai cair o bispo lá embaixo. Lá em cima, né, gente? Então, jogou bispo E5. Rei E3. Se trocar agora os bispos, por exemplo, bispo toma D4, C toma D4, rei toma G5. E5 é desesperador para as pretas. Os peões vão avançar. Então, bispo C7, torre G1 cheque, rei H4. Agora sim o Fischer veio com a ideia do rei F3. Mas agora já não funciona tão bem como antes, tentar prender o rei. Torre D7, torre F8 cheque, poderia simplesmente cobrir de bispo. Então torre D7, E5, e esse peão aí é muito, muito perigoso. Torre F7 cheque, rei E4, torre F5, E6, bispo D8. A técnica do Fischer para encerrar é fantástica. Ele joga bispo F6, entregando o peão, mas depois de bispo toma F6, G toma F6, torre toma F6, rei D5, e ele vai promover o peão dele. O Reshevsky ainda jogou torre F2, mas depois de torre A1, torre atrás do peão, teve que abandonar. Não, esse peão vai promover forçado, não adianta voltar. Ele avança e vai com o rei lá, expulsa a torre. E está completamente ganho. Show do Fischer. A grande lição dessa partida é: no xadrez nunca tem regras totalmente específicas, totalmente que deve ser seguida à risca o tempo todo. Você tem que saber bem as regras para saber quando quebrar. A estrutura de peões debilitada do Fischer foi totalmente a favor dele, e a do Reshevsky foi totalmente contra. Muito instrutiva a partida. Muito obrigado por acompanharem.
e até o próximo vídeo. Valeu, pessoal.